Nós vamos meditar nos 5 primeiros. Diz assim o texto das Escrituras: Irmãos, quando estive com vocês anunciando-lhes o mistério de Deus, não o fiz com ostentação de linguagem ou de sabedoria, porque decidi nada saber entre vocês a não ser Jesus Cristo e este crucificado. E foi em fraqueza, temor e grande temor que eu estive entre vocês. A minha palavra e a minha pregação não consistiram em linguagem persuasiva de sabedoria, mas em demonstração do Espírito e de poder, para que a fé que vocês têm não se apoiasse em sabedoria humana, mas no poder de Deus. No entanto, transmitimos sabedoria entre os que são maduros, não porém a sabedoria deste mundo, nem a sabedoria dos poderosos dessa época, que são reduzidos a nada. Pelo contrário, transmitimos a sabedoria de Deus em mistério, a sabedoria que estava oculta e que Deus predeterminou desde a eternidade para a nossa glória. Nenhum dos poderosos deste mundo conheceu essa sabedoria, porque se a tivessem conhecido, jamais teriam crucificado o Senhor da glória. Mas como está escrito, nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem jamais penetrou em coração humano o que Deus tem preparado para aqueles que o amam. Deus, porém, revelou isso a nós por meio do Espírito, porque o Espírito sonda todas as coisas, até mesmo as profundezas de Deus. Pois quem conhece as coisas do ser humano a não ser o próprio espírito humano que nele está? Assim, ninguém conhece as coisas de Deus a não ser o Espírito de Deus. E nós não temos recebido o Espírito do mundo, e sim o Espírito que vem de Deus, para que conheçamos o que por Deus nos foi dado gratuitamente. Disso também falamos, não em palavras ensinadas pela sabedoria humana, mas ensinadas pelo Espírito, conferindo coisas espirituais com espirituais. Ora, a pessoa natural não aceita as coisas do Espírito de Deus, porque lhes são loucura, e ela não pode entendê-las, porque elas se discernem espiritualmente. Porém, a pessoa espiritual julga todas as coisas, mas ela não é julgada por ninguém. Pois quem conheceu a mente do Senhor para que o possa instruir? Nós, porém, temos a mente de Cristo. Até aqui. Vamos orar mais uma vez? Louvado seja teu nome, Senhor, porque o Senhor nos dá mais uma vez uma rica oportunidade de meditarmos na sua palavra nesse culto, nessa noite. Queremos lhe pedir, Senhor, que essa palavra traga-nos a devida instrução, de maneira que isso gere em nós uma sabedoria que não é a sabedoria desse mundo, mas é a sabedoria que vem do Senhor, uma sabedoria que vem do alto, uma sabedoria que é pura, límpida, uma sabedoria que reflita a glória de Cristo em nossas vidas. Quero lhe pedir, Senhor, que enquanto nós meditamos na tua palavra, o teu próprio Espírito haja em nós, movendo em nós, moldando a nossa mente, moldando o nosso coração ao teu querer, à tua vontade. É assim que nós oramos, em Cristo Jesus. Amém. Eu não sei se você já ouviu algumas expressões que estão muito em voga nos nossos dias, de uns 5 anos, 10 anos no máximo para cá. Essas expressões surgiram e tomaram maior força, como inteligência emocional. Tem alguns livros já escritos sobre isso. Olha, precisamos de inteligência emocional. Outros, na mesma baila, aproveitaram esse particionamento da inteligência. Já tem gente falando sobre inteligência financeira, inteligência familiar. Mas há uma inteligência que está acima de todas essas frações aplicáveis da inteligência. E essa é uma inteligência que nós, como cristãos, deveríamos buscar continuamente. Se nós pudéssemos mencionar ou particionar, de fato, as áreas em que nós vamos aplicar ou não a inteligência, eu diria sem medo de errar, que a mais importante é inteligência que deve estar fundamentada na nossa espiritualidade. A grande verdade é que nós deveríamos buscar uma inteligência que vem do alto, a inteligência espiritual. E Paulo sabia disso e tratava disso com a igreja ali de Corinto.
É inevitável, irmãos, pensarmos que a nossa espiritualidade ela rege a nossa vida, porque nós vivemos de acordo com aquilo que nós cremos. Eu costumo dizer que a nossa fé, ela se manifesta não somente por aquilo que nós dizemos, ela se manifesta principalmente por aquilo que nós fazemos. É aquilo que nós fazemos que determina de fato o que nós cremos. Fé não é algo que nós temos como uma área da nossa vida. Fé é algo que nós somos. Por isso, os cristãos precisam entender que a sua vida, a sua inteligência, a sua sabedoria deve estar fundamentada nas Escrituras. Para você ter uma ideia de como a fé é algo que nós somos e não que nós temos, hoje pela manhã eu usei um exemplo muito simples, que é aqueles exemplos do cotidiano, aquelas coisas que acontecem durante o dia a dia na nossa vida. Por exemplo, uma segunda-feira, chuvosa, fria, gente cheia de afazeres durante a semana, e o nosso filho acorda, sabe aquele olhinho grudado, que você tem que passar uma aguinha morna com cotonete ou com algodãozinho para limpar, o narizinho escorrendo, carregado. Ele fala, papai, mamãe, eu não estou bem, eu não consigo ir na escola hoje. Fala, não, tem que ir na escola, a escola é importante. Você não pode faltar aula. Você tem que ir para a escola. A escola é muito importante. Você vai lá, limpa o olhinho do seu filho, passa lá um sorinho no nariz, faz alguma coisa, põe a mochilinha dele e manda ele para a escola. E durante toda a semana você faz isso. Só que no domingo, começa um pouquinho mais tarde, né? Às 9, não é às 7 da manhã. E o teu filho ainda está um pouquinho gripado, menos até do que na segunda-feira. Durante a semana, o ciclo da virose foi se aplacando. E ele acorda lá às 8, o nariz nem está tão escorrendo, o olhinho nem está tão fechado. Ele fala, mamãe, papai, eu queria descansar, não queria ir na igreja. Tá bom, filho, na igreja a gente vai domingo que vem. Você acabou de passar para ele como é a sua fé. A igreja não é tão importante quanto as coisas do dia a dia. Você acabou de fazer uma declaração pública de fé sem perceber. Deus a gente pode deixar para depois. Agora, compromisso não. Eu lembro-me de um ditado antigo, errado, mas antigo, que dizia, primeiro a nossa obrigação. A ideia da obrigação dele era o trabalho, né? E ele não colocava a diversão em segundo. Ele falava, primeiro a obrigação, depois a devoção. Na verdade, a devoção é em primeiro lugar, na obrigação, na diversão, em tudo aquilo que nós fazemos. A gente vive de acordo com aquilo que a gente crê. A nossa fé é demonstrada nas nossas atitudes diárias. E Paulo sabia disso. E Paulo vem aqui no capítulo 2 explicando exatamente essa realidade para os irmãos de Corinto. É bom nós lembrarmos que Paulo está tratando com Corinto do maior problema da igreja, que era a divisão que havia naquela igreja. Ele passa ali grande parte do capítulo 1 falando para os irmãos do problema da divisão e como Cristo ajuda, ou melhor, em Cristo eles conseguem vencer essa divisão. E agora Paulo começa a dizer que eles precisam dessa sabedoria fundamentada em Deus, para que eles vençam os problemas que há ali na igreja. O problema, irmãos, é que muitas vezes nós queremos mesclar a sabedoria de Deus com a sabedoria do mundo. E é o que estava acontecendo em Corinto. A integridade do evangelho ali na cidade de Corinto estava sendo atacada. Por quê? Porque aqueles irmãos, eles queriam um evangelho meio que misturado com a filosofia. Lembra dos partidarismos? Eu sou de Paulo, eu sou de Apolo, eu sou de Cefas, eu sou de Cristo. Eles estavam totalmente com dificuldades em lidar com a pureza e a simplicidade do evangelho. Os coríntios queriam o evangelho meio que híbrido, meio que misturado, um evangelho carregado de sabedoria humana. Às vezes nós fazemos isso também, e às vezes a gente nem percebe, né? Às vezes a gente busca uma palavra mais elaborada, ou então a gente fica preocupado com algum tipo de método. Parece que a gente quer o evangelho e mais alguma coisa. Falei hoje pela manhã que, de maneira alguma, é uma crítica a qualquer tipo de estética de igreja. Eu não tenho dificuldade nenhuma com isso. Até citei o professor Mauro Meister, que é um dos meus professores lá no Jumper. O Mauro, inclusive, é o pastor da igreja em que o Lennon está trabalhando, o Lennon e a Amanda Aline. O Mauro
é um homem fincado na palavra, um biblista de excelente qualidade, um homem que tem temor no coração. E às vezes na sala de aula, em algumas aulas, ele falava da importância da devoção a Deus, e a gente brincava com ele. O que é isso, pastor? Você é de uma igreja com a paredinha preta, você vem falar para nós de devoção a Deus? E de fato a parede da igreja do Mauro é preta, mas porque não tinha outra opção. Não é uma questão de estética, de uma parede preta, de uma luz, ou de um tipo de música. O grande problema é quando nós escoramos aí o evangelho. O grande problema é quando nós acreditamos que esse tipo de coisa irá produzir algo que o evangelho não dá conta de produzir. O problema não é a música, o problema não é o ambiente, o problema é acreditar que o evangelho não dá conta e a gente precisa da música. Sabe aquele tecladinho que fica no fundo? Para muita gente gosta, para mim irrita demais, né? Eu acho que eu estou ficando velho, né? E aquilo... Tem gente que acredita que é aquilo que vai... E eu já conversei com pessoas que falam, não, pastor, aquilo ali toca no coração. Eu falei, mas então, não era para o evangelho fazer esse papel de tocar no coração? Veja bem, a igreja de Corinto queria o evangelho e uma sabedoria humana. O evangelho e um discurso bonito. O evangelho e a filosofia do seu tempo. Eles queriam o evangelho e mais alguma coisa. E Paulo trata da sabedoria do alto como um antídoto para essas coisas. Inclusive, aqui nos capítulos 1 e 2, depois você pode até aprofundar um pouco mais disso, Paulo ele faz um contraste entre a sabedoria deste mundo e a sabedoria de Deus. Ele diz, por exemplo, que a sabedoria desse mundo ela é composta por sabedoria de palavras. Você vai ver isso lá no capítulo 1, verso 17, quando ele diz, olha, eu não vim aqui pregar para vocês com sabedoria de palavras. Eu vim pregar Cristo crucificado. Ele repete isso, inclusive no capítulo 2, no versículo 4. Diz que a sabedoria do mundo ela é fundamentada na palavra do homem e não nos princípios de Deus. Lembra que nós lemos no começo do culto? Salmo 1, bem-aventurado quem não anda no conselho do ímpio. A sabedoria de Deus, ela não está fundamentada no conselho do ímpio. A sabedoria do mundo, irmãos, ela vem do espírito do mundo. Ela é fruto das suas épocas. Sabe essa questão de que cada coisa vai mudando? A questão da própria cultura. A sabedoria do mundo está calcada na cultura. Afinal, a cultura é o conjunto de costumes de um povo. Isso é cultura. Às vezes nós ficamos preocupados, não, a cultura de país, a cultura... O que é a cultura? É o conjunto daqueles costumes que aquele povo tem naquela região. O grande problema é que todas as culturas são caídas. Não tem uma cultura santa. A cultura santa é a cultura do reino. Para onde nós vamos? A sabedoria do mundo é loucura diante de Deus. Por quê? Porque teima em confiar em métodos e na força humana. Teima em confiar que um bom discurso, um bom ambiente, um bom som, um bom lugar, um bom preletor, uma boa igreja, qualquer coisa nesse sentido possa promover algo que só Deus pode fazer. A sabedoria do mundo é fundamentada na filosofia. A sabedoria do mundo é fundamentada na ignorância. Qual ignorância? Ignorância para com Deus. Aquele que ignora o saber de Deus, aquele que ignora o ser de Deus. O problema é que a sabedoria do mundo leva à condenação. E Paulo não queria que isso acontecesse. Ali no capítulo 1, no versículo 18, Paulo diz que prega, inclusive, para que isso não venha a ocorrer. Se você tiver com a sua Bíblia aberta, no capítulo 1, no versículo 18, diz, certamente a palavra da cruz é loucura para os que se perdem. Olha só, aqueles que estão fundamentados na sabedoria do mundo e irão se perder, eles olham para esse evangelho e falam, isso aqui é loucura. Então a sabedoria do mundo, ela não é um bom caminho, ou melhor, ela não é uma boa instrutora para as nossas mentes. Ao passo que a sabedoria de Deus, Paulo deixa isso muito bem claro, ela é formada pelo poder de Deus e não apenas pelas palavras. A sabedoria de Deus de fato transforma. A sabedoria de Deus adentra coração, quebra barreiras, renova pessoas, converte pecadores, leva a gente para o céu. A sabedoria de Deus é fundamentada nas palavras do Espírito de Deus. Quem nos instrui na sabedoria de Deus é o próprio Espírito de Deus. A sabedoria de Deus, ela é loucura para os homens, porque os homens vão olhar para isso e falar, não dá, pastor, só esse negócio de evangelho, essa mensagenzinha de cruz,
Não dá, não tem nada assim mais substancial. Para o nosso mundo moderno, essa não é uma mensagem muito assim palatável. Ela não é uma mensagem muito aceita. Esse negócio de falar de pecado. Teve um tempo, agora voltou, mas teve um tempo aí, 15 anos atrás, que as igrejas entraram com a moda de não falar mais sobre pecado. Falava sobre pequenos deslizes, erro, né? Errar o alvo, falhas. Pecado é pecado. Ricardo Gondinha, muitos anos lá atrás, ele dizia que todo pecado é um punho cerrado contra a face de Deus. Difícil isso, né? Imagina, quando nós estamos pecando, é como se nós nos puséssemos diante do eterno Criador e falasse assim: eu faço do meu jeito, ninguém manda em mim. Eu acho que a gente nunca pensou no pecado, talvez, nessa perspectiva. Talvez se pensássemos mais assim, pecássemos menos, entendêssemos a loucura que é isso. A sabedoria de Deus, irmãos, ela vem por meio da mensagem pregada, por meio das escrituras. A palavra nos diz: conheçamos e prossigamos em conhecer a Deus. A sabedoria de Deus vem desse conhecimento, ela leva à glória. Ela tanto promove a glória do evangelho em converter pecadores, quanto ela leva o próprio pecador para a glória do céu. A sabedoria de Deus vem pela revelação do próprio Deus sobre nós. Ali no versículo 9 do capítulo 2, Paulo diz: olha, nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem jamais penetrou no coração humano o que Deus tem preparado para aqueles que o amam. E olha o versículo 10. Mas Deus nolo revelou. A sabedoria de Deus é revelada pelo próprio Deus. Então perceba, há um grande perigo de nós seguirmos o curso desse mundo e a sabedoria desse mundo, e abandonarmos a sabedoria de Deus. Quando nós fazemos isso, nós inevitavelmente andamos em erro. E Paulo está tratando isso com a igreja de Corinto. Falou: meus irmãos, vocês estão fundamentados numa sabedoria que não é a sabedoria de Deus. É uma sabedoria fundamentada nos gostos pessoais de vocês, naquilo que vocês ouviram dos filósofos da sua época. Sem dúvida alguma, irmãos, Satanás é o próprio espírito que energiza a sabedoria desse mundo. É ele quem faz com que os homens creiam nessa sabedoria. Ele dá ao homem perdido uma pseudo-ideia de sabedoria que infla o seu ego e que cega a sua mente, afastando da verdade pura do evangelho de Deus. Hoje, os grandes centros de ensino, por exemplo, não querem mais o saber da Bíblia. Lembro o dia que o Adilson até compartilhou conosco. Não sei quantos irmãos sabem, o presbítero Adilson também faz parte dos Gideões, né? Não daqueles da última hora, né? Uns Gideões mais antigos, Gideões mais raiz, né? Ministério de Gideões. Você vai lembrar que talvez lá atrás você recebeu aqueles Novos Testamentos cinza, a gente recebia no colégio, você ia em qualquer instituição, ia num hotel, estava na gaveta do hotel, você ia no hospital, estava ali no hospital aqueles Novos Testamentos, né? Tinha o maior que era para hotel e hospital, e o menor que a gente recebia nas escolas. Eu lembro alguns anos atrás, conversando com o Adilson, ele disse que muitas escolas aqui de Maringá não aceitam mais que se distribuam Novos Testamentos para as crianças. Sabia disso? A sabedoria do mundo rejeita a sabedoria de Deus. A sabedoria do mundo, o saber do mundo é contrário a Deus, é contrário à divindade, é contrário a Cristo, é contrário à ideia de salvação por intermédio da cruz. Essa é a mesma ignorância que levou homens a crucificarem Jesus. Eles estavam fundamentados na sabedoria do homem. Toda a multidão gritou: crucifica-o, crucifica-o. E ainda os judeus diziam: faça cair sobre nós o sangue desse justo. Uma ignorância perigosíssima. A partir daí, irmãos, até mesmo homens dos mais instruídos continuam crucificando Jesus. Continuam extirpando das suas vidas a sabedoria que vem de Deus. E esse era um problema. Problema identificado lá na igreja de Corinto, e problema que Paulo trata lá e também trata conosco. Nesse capítulo 2 aqui,
da primeira carta aos Coríntios, o apóstolo Paulo ilustra a sabedoria e o poder do evangelho de Deus por meio do seu ministério entre eles. Então Paulo fala, olha, eu vou falar um pouco dessa sabedoria de Deus e vou mostrar para vocês como ela se manifestou através da minha vida, no meio de vocês. Paulo salienta que havia uma necessidade premente da obra do Espírito Santo para capacitar os seres humanos a discernir verdades espirituais, e mais à frente nós vamos ver como Paulo fez isso, mostrando, inclusive ele diz, eu cheguei no meio de vocês em fraqueza, eu cheguei no meio de vocês em temor, eu cheguei no meio de vocês em tremor, eu não usei no meio de vocês uma sabedoria propriamente minha, eu fui totalmente confiado na sabedoria do Senhor. Nós vamos ver isso mais à frente. A obra do Espírito, irmãos, ela é sublinhada repetidas vezes nesse capítulo 2. Além disso, aqui no capítulo 2, não sei se você já leu ou teve a oportunidade de perceber, nós temos uma menção direta à ação da Trindade como promotora da sabedoria de Deus. Você vai ver, por exemplo, a ação do Pai. Versículo 1 vai falar sobre isso, anunciando-lhes o mistério de Deus. Versículo 5 fala do poder de Deus. Versículo 7 da sabedoria de Deus. Versículo 9 fala do Deus que tem preparado as coisas para nós. Versículo 10, do Deus que revelou-se a nós. Versículo 11, das coisas de Deus e do Espírito de Deus. Versículo 12, o que por Deus nos foi dado gratuitamente. Versículo 14 fala das coisas do Espírito de Deus. Então você tem muito bem clara a ação do Pai. Paulo nos mostra a ação do Pai nessa promoção da sabedoria. Porém, também nós vemos muito bem claro aqui a obra redentora do Filho. Versículo 2 diz que Paulo estava pregando Jesus Cristo e esse crucificado. Paulo faz essa distinção, tá, irmãos? Eu acredito que hoje também essa distinção é muito importante no nosso meio. Porque há um Jesus que é pregado que não é o mesmo que foi para a cruz. Paulo estava dizendo para esses homens que esse Jesus que ele estava pregando não era um mestre rabino, sábio, poderoso em palavras e obras apenas. Esse Jesus que ele estava pregando é o mesmo Jesus, o Filho eterno, do Deus eterno, que foi à cruz do Calvário e morreu pelos nossos pecados. Não era um Jesus que era aceitável à cultura desse mundo, esse Jesus que é amor e que aceita tudo. É o Jesus que morreu pelos pecados daqueles que o amam. Então Paulo deixa claro essa obra de Jesus no versículo 8, fala da glória desse Senhor, e ele é o Senhor da glória, e no versículo 16 fala que nós temos a mente de Jesus, a mente de Cristo. Então você vê a ação do Pai, a obra redentora do Filho e o ministério do Espírito aplicando isso aos nossos corações. Quando Paulo diz no versículo 10, Deus, porém, revelou isso a nós por meio do Espírito. Sabe como nós recebemos o conhecimento de Deus, irmãos? Não é como um estudante que escreve uma tese e vai começando a conferir artigos com artigos e começa a fazer uma análise crítica daqueles assuntos e depois de uma elaborada descrição, ao final ele chega a uma conclusão lógica. Não. Nunca ninguém vai chegar-se ao conhecimento de Deus através desse tipo de relacionamento. Nós conhecemos a Deus porque Deus se revelou a nós por meio do Espírito. O Espírito que sonda todas as coisas. No versículo 13 fala que essas coisas, esse ensinamento é ensinado pelo Espírito. Então você vê aqui a sabedoria de Deus revelada em Cristo Jesus, este crucificado. A sabedoria de Deus revelada pela ação do Pai e pelo ministério do Espírito sobre as nossas vidas. De maneira, irmãos, que hoje nós vamos ver esse primeiro tópico de uma sabedoria espiritual fundamentada na obra de Cristo Jesus. Semana que vem nós vamos falar sobre a ação do Pai, sobre a ação do Espírito. Mas Paulo começa dizendo que a sua sabedoria está fundamentada única e exclusivamente na obra de Cristo Jesus. E isso está ali nos primeiros 5 versículos. Nesses primeiros versos, de 1 a 5 aqui do capítulo 2 da primeira carta de Paulo aos Coríntios, ele apresenta o seu próprio testemunho de pregação do evangelho entre os coríntios. E ele afirma que a sua pregação não se baseava na sabedoria desse mundo. Então, nós já vimos a importância de nós não estarmos na sabedoria do mundo, não seguimos a sabedoria do mundo, mais uma vez lembrando o Salmo 1, não andarmos segundo o conselho do ímpio. Isso é muito sério, viu, irmãos? Tem muito crente andando segundo o conselho do ímpio aí. Muito crente.
Muito crente ouvindo uma voz que não é a voz de Deus. E às vezes até competindo com a voz de Deus, e às vezes até exortando outros crentes a seguirem uma voz que não é a voz de Deus. Eu lembro-me do pastor Paulo Andreus, que diz que o pior conselho do mundo é siga o seu coração. Por que esse conselho é tão ruim? Porque seu coração é enganoso, a Bíblia diz. E se parasse por aí já estava ruim. Mas a Bíblia diz que ele é enganoso e desesperadamente corrupto. É uma ideia de que o seu coração não apenas te prega peças ou armas ciladas. É que ele faz isso de caso pensado. Ele faz isso porque ele quer esse resultado. De maneira que quando nós ouvimos esse tipo de conselho, a gente precisa ficar atento. Paulo diz que ele não estava ali fundamentado nesses conselhos do homem. Ele estava fundamentado. A sabedoria de Paulo não tinha o fundamento do mundo, mas tinha o fundamento de Deus. Ela não estava fundamentada no mundo, nem no seu conteúdo, no conteúdo da mensagem. Paulo diz, eu estou pregando Cristo crucificado. Ninguém queria ouvir Cristo crucificado. Lembra que Cristo crucificado era escândalo para os judeus e loucura para os gentios. Quando se falava de Cristo crucificado, os judeus da época falavam, não, o rei que a gente queria não é esse da cruz, a gente queria num trono. Ele vai vir, ele virá entronizado, nós o veremos entronizado. Mas naquele momento, eles queriam um governante político que viesse e tomasse o império na sua força, no seu braço poderoso, com todas as hostes celestiais e uma miríade de anjos, um exército que descesse e tomasse conta daquele lugar. Então ele era um escândalo, o Cristo da cruz. Para os judeus isso era um símbolo de derrota, mas aquilo que era fraco aos olhos do homem demonstra a força de Deus. E para os filósofos da época isso era uma loucura. Eles gostavam até de um Jesus sábio, com boas palavras, um Jesus que sabia resolver conflitos, resolver situações. Às vezes a gente vê muito disso, das pessoas usando versículos soltos de Jesus para resolver conflitos, resolver situações. Um Jesus que tem uma palavra boa para a hora certa. Eles gostavam desse Jesus. Mas daquele Jesus que entregou a vida na cruz, ele falou, não pode, isso é loucura. Eles não conseguiam entender como isso podia salvar alguém. Por isso que Paulo diz que a mensagem de Cristo era escândalo para os judeus e era loucura para os gentios. Então, o conteúdo da mensagem de Paulo já não era muito aceitável. Não estava fundamentado naquilo que eles queriam ouvir. Ele pregava Jesus crucificado. O método de Paulo também não estava fundamentado na sabedoria humana. Ele diz, versículos 3 e 4, a minha pregação não constitui em linguagem persuasiva de sabedoria. Paulo não estava ali procurando uma melhor linguagem, uma melhor palavra, uma frase de impacto. Ele não foi ali para o chat GPT da época e procurou as melhores frases para tocar o coração. Paulo não estava preocupado com essas coisas. Paulo não estava preocupado com o método em si. Ele sabia que o método não tinha poder em si. O poder está no Evangelho de Cristo. O método talvez emocione. O método talvez convença algumas pessoas de algumas questões, mas somente o Evangelho converte, somente o Evangelho transforma. Então, não estava a sabedoria de Paulo não vinha do mundo, nem no conteúdo, nem no método e nem na motivação. Olha o versículo 5 que diz, para que a fé que vocês têm não se apoiasse em sabedoria humana, mas no poder de Deus. Paulo não estava preocupado em angariar para si seguidores. Paulo não estava preocupado em que as pessoas olhassem para ele e falassem, como esse homem é sábio, como esse homem é inteligente. Muito pelo contrário, Paulo queria que as pessoas olhassem para ele e na verdade nem o vissem, mas vissem a mensagem de Cristo sobre eles, que a fé que essas pessoas receberam por meio da pregação de Paulo, sim, não estivesse ancorada em princípios que se evaporam com o tempo, mas que elas estivessem ancoradas no poder de Deus, no poder salvador de Deus. Paulo lembra que eu falei que Paulo, ele confessa que chegou no meio dos irmãos ali em fraqueza, em temor, em grande temor. E isso por conta da reputação da cidade de Corinto. A cidade de Corinto era uma cidade difícil de trabalhar, irmãos. Era uma cidade portuária, era uma cidade extremamente idólatra. Havia pelo menos 2 grandes templos de adoração ali, ao deus Apolo e à deusa Afrodite.
Historiadores contam que havia cerca de 10.000 prostitutas cultuais na cidade de Corinto. O que eram prostitutas cultuais? Eram mulheres que ficavam nesses templos, se vendendo à prostituição como um ato de adoração a esses deuses. Os adoradores pagavam, compravam essas prostitutas e elas tinham aquela relação como um ato de adoração a uma divindade. 10.000 prostitutas cultuais em Corinto. Além do que, a cidade de Corinto era extremamente afeita a ouvir da mais fina e pura filosofia. Eles gostavam do discurso. Conta-se alguns historiadores que a diversão principal dos irmãos, ou melhor, da igreja, ou de toda a cidade de Corinto, era se reunir nos finais de tarde nas praças para ouvir os grandes discursos. Eles gostavam disso. Lembra que nós falamos há uns 2, 3 sermões atrás que havia ali os sofistas, que eram homens que tinham um grande poder de retórica e chamavam a atenção das pessoas ali. Eles vendiam essa retórica e as pessoas iriam assisti-lo. Então, Paulo diz que ele chegou ali em Corinto em temor, em tremor diante de Deus e na sua fraqueza. Com respeito à fraqueza do apóstolo Paulo, eu falo que a gente tem uma dificuldade de olhar esses homens como fracos, né? A gente olha daqui para trás, parece que a gente tem dificuldade de ver os apóstolos como pessoas frágeis. Eles eram gente como a gente, não tinha nada de especial neles. O que havia de especial nos discípulos é que o poder de Deus se movia por meio deles. Deus os chamara, Deus os capacitara para fazer a obra que eles deveriam fazer. Mas quando Paulo fala de fraqueza, provavelmente ele estava falando de algumas dificuldades de ordem pessoal. Por exemplo, lá em outras epístolas, a segunda carta de Paulo aos Coríntios, pelo menos no capítulo 11, dos versos 23 até o 28, e no capítulo 12, no versículo 7, nos mostra que Paulo precisava de auxílio material. Frequentemente ele passava por provações e aflições. Era um missionário que estava no campo e precisava do quê? De dinheiro. Às vezes a gente se incomoda quando o missionário manda uma cartinha e falou: precisamos aí de 100, 200, ajuda a gente aí. Paulo era um desses missionários. Se nós hoje, 2000 anos depois, às vezes nos incomodamos, mas de novo o rapaz está precisando de dinheiro. Imagina como eles eram naquele tempo, nos tempos de Paulo. Então Paulo, ele tinha essa limitação. Isso, inclusive, era algo que fazia ele depender de Deus. Ele fala que ele sabia que era por meio da igreja que Deus o supria. Além disso, Paulo estava doente quando ele foi para Corinto, por ocasião da sua visita aos Gálatas. Isso vai estar em Gálatas capítulo 4, versos 13 e 14. Então, Paulo já tinha uma limitação financeira, Paulo tinha uma limitação na saúde. Alguns comentaristas afirmam que Paulo era um homem sem atrativos, para não dizer feio, né? Diz que ele não tinha assim uma boa estética, ele não era aquela pessoa que você gostaria de ver num cartaz. Venha ouvir hoje o apóstolo Paulo. Diz que ele não era assim muito bonito, ele não tinha uma feição muito suave. Lá em 2 Coríntios 10:10, possa sugerir que talvez ele era um homem de baixa estatura. Gálatas 4:5 e 6:11 diz que ele era um homem que tinha problemas de visão, não enxergava muito bem. Não obstante a isso, irmãos, Paulo provou que ele não estava ali em Corinto na sua própria força. Ele sabia que ele era limitado, mas ele não estava ali por conta do seu poder. Ele provou ser um pregador e um propagador destemido do evangelho. Quando ele pregava nas sinagogas e nos mercados públicos de Damasco, por exemplo, Jerusalém, Antioquia, Chipre, Ásia Menor, Macedônia, Acaia. E foi de Paulo a árdua tarefa de estabelecer uma igreja cosmopolita ali em Corinto, ficando ali 18 meses na plantação dessa igreja. Aos olhos dos influentes ali de Corinto, Paulo era uma pessoa sem força, era uma pessoa sem recursos. Eles estavam acostumados a ouvir alta retórica. Veio um discípulo, um apóstolo do Senhor, que não tinha assim uma figura muito bem aparentada aos seus olhos e que tinha um discurso que não era aquilo que eles queriam ouvir. Então eles consideravam que Paulo era alguém sem recursos, sem privilégio.
Por causa do seu ofício, eles tinham Paulo como nada mais do que um escravo. Eles não nutriam por Paulo qualquer tipo de respeito. Os judeus, inclusive, constantemente conspiravam contra Paulo. Em uma ocasião, inclusive, eles conseguiram fazer com que Paulo fosse julgado pelo procônsul Galho, ali naquela época. Atos 18:12 conta isso. E mesmo diante disso, ele tomou uma decisão consciente, deliberada e firme, de abandonar qualquer tipo de sabedoria natural ou mundana. Paulo poderia tentar, né? Ele falou, já que a lata exterior aqui não ajuda muito, eu vou usar um bom discurso, vou fazer uma boa pregação, ou então vou usar a sabedoria desse mundo. Mas não. Paulo estava confiando única e exclusivamente no poder de Deus. Versículo 2, ele diz, porque eu decidi nada saber entre vocês, a não ser Jesus Cristo e esse crucificado. Nós precisamos aprender a confiar mais no poder do Evangelho. Eu lembro-me de Davi indo lutar contra Golias. Golias vinha todo dia ali na cerca ali de Israel, na beirada de Israel, e falava, olha, não tem nenhum homem aí que vem aqui lutar comigo. Golias era forte. Quando você vai ver a medida dele, beirava os 3 metros de altura. Então imagina que homem que é esse. Muito grande. Uma porta geralmente tem 2,10 metros. Então você tem uma ideia do tamanho que era Golias. Um guerreiro poderoso, não havia perdido batalhas. E Golias fazia essa afronta ao povo de Deus constantemente. Lembrando que o rei de Israel, à época, Saul, também era um homem forte, grande. A Bíblia diz que ele era bonito, se destacava no meio da multidão. E de repente, quando Golias está no campo de batalha, quem ele vê? Um menino, pequeno, franzino. No meu tempo, nós chamávamos aquela sacolinha que Davi carregava do lado de embornal. Olha, tem gente que é do meu tempo aqui, né? Embornal. Nós não pegávamos pedrinhas de rio, a gente pegava mamona. Quando tinha um pouquinho mais de dinheiro, era uma burquinha, mas burquinha era caro. Então, às vezes, usava mesmo a mamona. A arma que Davi tinha era uma funda, era uma espécie de tira de couro que você colocava, girava e soltava. Nós, que já éramos muito mais modernos, usávamos o estilingue, né? Aqueles que eram mais raiz, o estilingue de câmera de ar de cal. Nós, que já éramos 2.0, uma geração à frente, usávamos seringa de farmácia. E aí Davi, soro, seringa não, soro, borracha de soro. Quando tinha muito dinheiro, comprava aquela mais grossa, mas doía o braço para esticar. Quando era outro, pegava aquela mais fina. Essa tecnologia da nossa época. Agora você imagina isso, um guerreiro poderoso, que ainda não havia conhecido derrotas, quase 3 metros de altura, que afrontava o povo de Deus todo dia. Não tem homem aí? Não tem ninguém que vem aqui batalhar comigo? Historiadores contam que só a ponta da lança de Golias tinha cerca de 5 quilos. Só a ponta da lança dele. Então imagina um saco de arroz. Era aquela ponta de lança. E aparece um menino que estava ali em Jerusalém para entregar queijo para os irmãos. Foi levar marmita. Foi trabalhar de iFood, levar comida para os irmãos, e ouviu essa afronta daquele homem. O menino que saiu para a guerra, ele não tinha espada, porque ele não tinha força para carregar a espada de Saul. Ele não estava usando uma armadura, porque ele não conseguia se locomover com a armadura de Saul. Ele não tinha nenhum escudo para se proteger da lança de Golias, porque ele também não tinha força para carregar esse escudo. E Golias olha para ele e o despreza. Você acha que você vai lutar com um cachorro, moleque? Mas Davi olha para Golias e fala, Golias, você está vindo contra mim nessa força aí. 3 metros de homem, lança enorme, ponta de 5 quilos, todo armado, espada afiada, capacete, sandálias, muito bem aparelhado. Você vem comigo nessa força, mas eu vou contra você, em nome do Senhor dos Exércitos. E uma pedrada foi suficiente. Falei domingo passado aqui, que eu acredito piamente que se Davi tivesse jogado a pedra para trás, tinha dado na cabeça do gigante.
Porque a confiança de Davi não estava na sua mira, não estava nas suas habilidades, embora ele tivesse aprendido a confiar no Senhor ali no campo, enquanto o urso vinha, enquanto o leão vinha. Mas Davi sabia que não era ele, era o Senhor. Paulo tinha essa mesma confiança. Eu não estou aqui porque eu sou um homem de bom discurso, não estou aqui porque sou um homem bonito, eu não estou aqui porque eu sou forte, porque as minhas habilidades são as melhores. De fato, aos olhos de vocês, eu sou uma loucura, mas Deus usa as coisas loucas. E essa decisão de Paulo, irmãos, em evitar a ostentação de linguagem ou a ostentação de sabedoria, significava que ele definitivamente havia optado por não usar qualquer subterfúgio humano que pudesse causar impacto, ou qualquer discurso sofisticado que fundamentava-se na filosofia, ou palavras bonitas, mesmo sabendo que aqueles irmãos ali estavam influenciados pela cultura grega. Sabe por quê? Caso Paulo usasse de oratória, de filosofia, ou de linguagem espetacular, Paulo teria exaltado a si mesmo e escondido justamente o Cristo que ele estava ali para proclamar. A decisão dele foi: eu vou confiar única e exclusivamente em Deus. Ele sabia que ele não estava sendo chamado a fazer grandes discursos. Lá em 1 Coríntios 1, versículo 17, no capítulo anterior, ele diz: não com sabedoria de palavra, para que se não anule a cruz de Cristo. Hoje tem muita gente pregando com sabedoria de palavra, preocupado em emocionar e mantendo o pecador confortável no seu pecado. Um Jesus sem cruz não fala da gravidade do pecado, irmãos. A cruz de Cristo mostra a gravidade do pecado. A Bíblia diz que Deus não poupou o seu próprio Filho, enviou a cruz em nosso lugar. Por quê? Porque o pecado é grave. Porque o salário do pecado é a morte. Porque todos aqueles que não estiverem com a vida em Cristo estão em um risco sério. E eu vou dizer mais, não é contra o diabo o problema. É contra Deus. Cristo foi na cruz para resolver o nosso problema contra Deus, porque nós éramos inimigos de Deus. A ira de Deus iria cair sobre nós. Beberíamos todo o cálice da ira de Deus na condenação, mas Deus resolveu castigar o nosso pecado no seu Filho eterno, que Ele deu como propiciação em nosso lugar. Paulo falou: eu estou pregando é esse Jesus. Eu estou falando é dessa loucura. A pregação simples de Paulo tinha o intuito de evitar que os coríntios se apegassem a uma fé que dependesse da lógica humana, de argumentação filosófica ou de algo assim. Que eles achassem aquilo tudo muito bonito e continuassem do jeito que eles estavam. Tem muita gente assim hoje, né? Gosto daquele Jesus que abraça, um Jesus amigão, vem cá, para perto aqui. Um Jesus que diz para você: eu te amo do jeito que você é. Pode ficar assim. Não tem problema. Não precisa de mudança de vida. Eu lembro-me que, alguns anos atrás, começou uma febre de converter-se artistas famosos. Isso não é problema, isso é uma bênção. Louvado seja Deus por isso. Mas muitos deles, motivados por circunstâncias erradas, tentaram usar sua fama em prol do reino. E às vezes eles iam dar algum testemunho em algum tipo de programa televisivo. Na verdade é aquilo que eu chamo de testemunho, né? Que é uma coisa triste de ouvir, né? Quando algum perguntava para ele: você se arrepende de alguma coisa? Não, não me arrependo de nada. Não me arrepende. Mas se não arrepende de nada que você fez, você não converteu. A mensagem básica do evangelho é o quê? Arrependei-vos. Se alguém se diz cristão, você se arrepende do seu passado? Não, não arrependo nada não. Foi tudo muito bom. Era Deus conduzindo tudo. Não, não era. Mas por que acontece isso? Porque hoje muitas pessoas estão preocupadas em apoiar os seus discursos na sabedoria humana. E Paulo diz: olha, para que a fé que vocês têm não se apoiasse na sabedoria humana, mas no poder de Deus. O que depende de uma argumentação inteligente, irmãos, fica à mercê de outra argumentação inteligente. Se nós formos convencidos por um bom discurso, um outro discurso tão bom quanto pode nos desconvencer. Agora, se nós fomos atingidos pelo poder restaurador de Deus, isso é eterno,
é duradouro. Sabe por quê? Não tem um outro poder comparável, não tem um outro poder equivalente, não tem um outro poder maior, não tem sequer um outro poder que compita com esse poder de Deus. A verdadeira sabedoria espiritual manifesta o poder de Deus em salvar pecadores por intermédio da obra de Jesus. Então, a nossa sabedoria, ela não se fundamenta naquilo que o mundo gosta, mas ela se fundamenta em Cristo. Cristo Jesus. Na sua vida, na sua mensagem, na sua morte, na sua ressurreição. O Evangelho de Cristo é o poder de Deus. É o que o próprio apóstolo afirma, escrevendo aos Romanos, por exemplo. Lá no capítulo 1, verso 16, Paulo diz: eu não me envergonho do Evangelho. Por quê? Porque é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Primeiro do judeu e também do grego. Parece que Paulo está lá escrevendo aos Romanos, se bem que ele escreveu aos Romanos aqui de Corinto, ele estava dizendo para eles: olha, é o poder para o judeu que acha que é escândalo, é poder. E para o grego que acha que é loucura, também é poder. O Evangelho é o poder de Deus. Meus irmãos, a sabedoria espiritual, ela é fundamentada na obra de Cristo. Ela não está fundamentada na sabedoria desse mundo. Mais uma vez eu quero relembrá-los do Salmo 1. Veja onde você tem se aconselhado. E quando fala do conselho do ímpio, não é necessariamente você pegar uma cadeira e sentar do lado de alguém que é descrente e ouvi-lo. Às vezes a gente está seguindo o conselho do ímpio no Instagram. Você nem conhece a pessoa. Você nem conhece o ímpio, mas está seguindo ele. E às vezes dando mau testemunho com isso. Às vezes você está seguindo o conselho do ímpio, assistindo uma série, uma novela. O que aquilo ali é? Um conceito de alguém que colocou e você vai seguindo aquele negócio e vai aceitando isso aí. Eu lembro do tempo em que os pastores lutavam contra as novelas. Né? Você fica assistindo novela e tal. O cara mudou da novela para a série da Netflix. Qual a diferença? O meio pelo qual você está assistindo? O que a gente precisa entender é que muito daquilo tem aconselhado o coração de pessoas. O conselho do ímpio é tudo aquilo que não vem de Deus. A sabedoria espiritual não está afirmada nessa sabedoria do mundo. Segundo, ela não exalta o mensageiro, mas sim a mensagem. O que importa não é o pregador. O que importa é a mensagem pregada. Não adianta nada você sair do culto: nossa, mensagem pregada maravilhosa, os cânticos cantados, olha, isso moveu o meu coração. E alguém pergunta para você: então, mas o que aconteceu? O que foi pregado? Não sei. Eu não sei, mas mexeu comigo. Mas como assim? Às vezes a gente se impressiona com o discurso, com palavras bem ditas. A sabedoria do Evangelho, a sabedoria de Cristo, ela está fundamentada na mensagem. Terceiro, ela está fundamentada na obra completa de Jesus. Nós não aceitamos um Jesus particionado. A gente não tem um Jesus meio filósofo ou rabi, a gente tem um Jesus completo. Nasceu da Virgem Maria, padeceu sob Pôncio Pilatos, foi crucificado, morto, sepultado, desceu ao Hades, ressuscitou ao terceiro dia, subiu aos céus, está sentado à direita de Deus Pai, o Todo-Poderoso, de onde voltará para julgar vivos e mortos. É desse Jesus. A sabedoria de Deus é fundamentada nesse Jesus que nós declaramos, inclusive no credo apostólico. A sabedoria de Deus emana do poder de Deus. Nas Escrituras, é aqui que você conhece Deus. E ela promove a glória do Senhor. Meus irmãos, que nós nem nos impressionemos, nem busquemos a retórica e a sabedoria desse mundo, mas que o nosso coração, que a nossa alma, que a nossa atenção esteja completamente voltada para a obra salvífica de Cristo Jesus. Essa obra passa pela cruz, onde Ele expiou o nosso pecado de uma vez por todas. Paulo diz: eu resolvi, de caso pensado, de decisão de fé. Lembra? A gente vive de acordo com aquilo que a gente crê. Paulo cria que o Evangelho é o poder de Deus. Então eu resolvi não usar de palavra de sabedoria nenhuma, mas me fundamentar no Evangelho de Cristo Jesus. Que essa seja uma resolução nossa, de não corrermos atrás de palavra nenhuma, a não ser do Evangelho de Cristo Jesus. Amém? Feche seus olhos. Quero orar com você.
Senhor, nós exaltamos o teu nome pela tua palavra. Exaltamos o teu nome porque a tua palavra, a mensagem do teu evangelho, é a sabedoria do Senhor para nós. A mensagem do teu evangelho, de Cristo Jesus crucificado, é aquilo que nós precisamos para a nossa vida. Nós te louvamos, Senhor, porque enquanto o Senhor estava tratando da realidade daquela igreja de Corinto, esse contexto também se tornou completamente aplicável a nós. Porque a tua palavra é eterna. Ela não depende do contexto. Ela simplesmente se manifesta naquele lugar. Uma verdade que é aplicável a todas as épocas até que o Senhor venha. Que nós, Senhor, ao ouvirmos do teu evangelho, tenhamos o coração totalmente quebrantado. Que de fato o teu evangelho seja o nosso respirar. Que a tua vontade seja o ar que enche os nossos pulmões. Que a tua vida em nossa vida seja a manifestação do teu poder e da tua graça, que salva pecadores como nós e nos mantém salvos até que o Senhor venha. Guarda a nossa mente e o nosso coração em Cristo Jesus. Amém. Mais uma vez gostaria de convidar a igreja a se levantar para